Olá, povo de Deus, segunda-feira da sexta semana da Páscoa, 23 de maio de 2022. Nossa reflexão de hoje é a partir de Atos 16, de 11 a 15, João 15, 26, até 16, 4a. Embarcamos em Trode e navegamos diretamente para a ilha de Samotrácia. No dia seguinte, ancoramos em Neápolis, de onde passamos para Filipos, que é uma das principais cidades da Macedônia que tem direitos de colônia romana. Passamos alguns dias nessa cidade. No sábado, saímos além da porta da cidade para um lugar junto ao rio, onde nos parecia haver oração. Sentados, começamos a falar com as mulheres que estavam ali reunidas. Uma delas chamava-se Lídia, era comerciante de púrpura da cidade de Tiatira. Lídia acreditava em Deus e escutava com atenção. O Senhor abriu seu coração para que aceitasse as palavras de Paulo. Após ter sido batizada, assim como toda a sua família, ela convidou-nos: se vós me considerais uma fiel do Senhor, permanecei em minha casa. E forçou-nos a aceitar. Filipos era uma cidade estratégica pela sua geografia, pois ficava entre o Oriente e o Ocidente. Filipe da Macedônia, pai de Alexandre Magno, fundou a cidade que leva seu nome porque em toda a Europa não existia um lugar mais estratégico. Há aqui uma cadeia montanhosa que divide Europa da Ásia. Assim, Filipos domina a rota de Ásia à Europa. Alcançar Filipos era abrir caminhos para a evangelização de outras nações. Como colônia militar romana, a cidade estava sob o direito romano e gozava das vantagens das cidades italianas, autonomia administrativa e isenção de impostos. Filipos se tornou a primeira comunidade cristã na Europa. Interessante observar que tudo começou na beira de um rio, onde havia um grupo de mulheres às quais Paulo e seus companheiros anunciaram a boa nova. Dentre elas havia Lídia, uma comerciante que não era de Filipos, mas de Tiatira. Lucas a apresenta como uma prosélita, ou seja, convertida. Ela acolhe os apóstolos em sua casa, aceita Jesus Cristo pregado por eles, se deixa batizar, assim como toda a sua família. Que a família toda acompanhe o seu chefe concordava plenamente com o costume antigo. Não se sabe se os meninos, inclusive as crianças, foram batizados. Pela importância da igreja de Filipos, a descrição de Lucas é muito pobre. A cartinha carinhosa que Paulo escreve a essa comunidade nos ajuda a perceber melhor o destaque que o próprio apóstolo lhe dava. João 15, 26 a 16, 4a. Disse Jesus aos seus discípulos: quando vier o defensor que eu vos mandarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. E vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o começo. Eu vos disse estas coisas para que a vossa fé não seja abalada. Expulsar-vos-ão das sinagogas, e virá a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando culto a Deus. Agirão assim, porque não conheceram o Pai nem a mim. Eu vos digo isto para que vos lembreis de tudo que eu disse quando chegar a hora.
No capítulo 14, versículo 16, Jesus prometeu um outro advogado, um paráclito. Agora esse tema é retomado e atualizado. A comunidade está em processo com o mundo, está sendo levada ao tribunal, acusada, torturada pelo mundo. Quando vier o Paráclito que Jesus prometeu, o Espírito da Verdade, ele dará testemunho a favor de Jesus diante do tribunal do mundo. E os próprios discípulos serão testemunhas, em grego, mártires, pois eles estão com Jesus desde o início, que é uma condição para ser apóstolo. As novidades do mundo não prevalecem contra o testemunho da primeira hora. Jesus anuncia isso para que os fiéis não fiquem abalados quando acontecer, como já está acontecendo no momento em que João escreve. Eles vão ser expulsos da sinagoga, isto é, do grupo social judaico ao qual pertencem. Vão ser marginalizados. E os perseguidores agirão pensando cumprir um dever religioso. Eles não conhecem o Pai nem Jesus. Agora que as coisas acontecem, os fiéis devem se lembrar de que Jesus as anunciou. Virá a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando culto a Deus. Essa frase tão radical sinaliza que o fundamento religioso não tem fronteira. Na sociedade em que vivemos, onde a intolerância religiosa vai ganhando ares extremos, essa alerta de Jesus se torna profundamente atual. Intolerância religiosa é um termo que descreve a atitude mental caracterizada pela falta de habilidade ou vontade em reconhecer e respeitar práticas e crenças religiosas de outros, de terceiros, ou a sua ausência. Pode-se constituir uma intolerância ideológica ou política, sendo que ambas têm sido comuns através da história. Na sociedade onde sinais fascistas e até neonazistas voltam a aparecer, ser assassinado porque se é cristão é uma possibilidade real. Infelizmente, a intolerância religiosa ainda é uma realidade que assola comunidades em todo o mundo. No Brasil, esse problema está relacionado majoritariamente ao racismo, pois a intolerância religiosa é praticada em maior escala contra os adeptos das religiões de matriz africana. Nesse caso, a intolerância religiosa carrega uma vontade de anular a crença associada aos povos originários da África. Num Estado laico, isso é inadmissível. Respeita-se todas as religiões, ninguém pode perseguir alguém por causa de sua crença. Um beijo no seu coração.